Tem havido aí muita polémica nas redes sociais e não só sobre aquele troço da muralha na rua Pedro Canavarro. A muralha está à venda. Não é um caso único o facto de haver muralhas classificadas que são propriedade particular. Ao longo dos séculos foram sendo adoçadas as casas. Já o facto de estar aquele muro degradado, aquela muralha degradada a cair pedras, que obrigou a Câmara a colocar uma barreira, não é, para a proteção das pessoas, aí já é outra conversa. Em que pé é que está a questão de saber quem é que tem responsabilidades para consertar a muralha? Bom, primeira questão, haver património de classificação nacional, de interesse nacional, de relevância nacional em nome de privados é uma questão comum e que acontece em múltiplos setores e cidades e por todo o país. Portanto, isso não é nada de extraordinário. Mesmo na cidade, não é? Mesmo aqui na cidade? Mesmo na cidade, o ferro de Engomar, por exemplo. Perderam função militar, passaram a ser encaradas como construções interessantes, altamente estáveis e, portanto, as pessoas encostaram as casas no interior e no exterior das muralhas e assim as esconderam também com as suas casas, as suas armazéns, as suas lojas. Portanto, isso é um processo natural ao longo da história. O que está à venda ali, que é a segunda dimensão da questão, não é especificamente a muralha, é o edifício que a muralha integra, que é o edifício da antiga residencial Muralha, portanto já tinha esse nome, e que integra um pouco do caminho de ronda que a muralha ainda mantém no seu topo e, portanto, a própria parte da muralha. Portanto, isso justifica isso. Quem é que tem responsabilidade? Bom, desde logo, o proprietário tem responsabilidades na manutenção do seu património. Acontece que um pano de muralha com aquela dimensão, com aquelas características e com aquela importância para a história da cidade, também exige um olhar atento às atividades públicas. Porque quando falamos da história da cidade, falamos da história do país. E, portanto, o que estamos a fazer neste momento, e já damos notícia disso, é trabalhar num instrumento de colaboração entre a Direção-Geral do Património Cultural, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que tutela o património nacional, que não é museus, palácios e património classificado pela Unesco. E a Câmara, no sentido, obviamente, com a parceria dos proprietários, de desenvolver um processo que permita o restauro e a reabilitação destes espaços que são fundamentais para a nossa memória coletiva, por um lado, são também espaços de afirmação da nossa identidade e são memórias de um tempo em que a cidade estava de facto cercada e aquela rua era a Travessa do Castilho. A placa da venda da imobiliária já está lá há alguns meses, penso eu. Quando se formar um negócio, quando houver uma proposta, a Câmara Municipal tem direito de preferência, ou seja, não haverá negócio com outro particular sem a Câmara ser consultada antes. É verdade, de facto, quer o Estado, normalmente através da Direção-Geral do Património Cultural, quer o município tem direito de opção em qualquer negócio, isto é, um edifício qualquer, uma zona classificada que seja vendido a um comprador, estas duas entidades têm que ser contatadas no sentido de decidirem, de deliberarem se têm ou não interesse em exercer o seu direito de preferência. E o que é que isto significa? Significa dizer ao vendedor e ao comprador, por esse preço, o poder público entende que deve ficar na posse deste bem. E, obviamente, substituindo-se ao comprador, pagam o mesmo que o comprador pagaria. Naturalmente que esta prerrogativa procura salvaguardar património de caráter excepcional, que esteja em risco e que as entidades públicas entendam relevante para o desenvolvimento da cidade. Pronto, mas para que este direito possa ser exercido, tem que estar em cima da mesa um processo de transmissão onerosa, de transmissão de um bem imóvel. Quando chegar lá, depois vai-se discutir se tem interesse para o município ficar dono de uma residencial, porque não é só a muralha, é também a residencial. Sobretudo a residencial que tem aquele troço de muralha, assim, nessa altura será o momento para avaliar a situação.